modesta, sincera e boa, por pendor de coração. Vai assim mantendo firme do passado a tradição. Tem sempre as portas abertas da morada hospitaleira. Essa gente em cujo peito mora a alma passofundense. A Passo Fundo de ontem e de hoje recebe, acolhe, adota toda a gente que aqui é a porta. Aqui se instalaram e se instalam, formam um patrimônio humano de diversas etnias, recebem e doam fragmentos culturais à cidade. Todos iguais, todos diferentes. Diferenças são que nos identificam e nos unem. As pequenas diferenças que compõem um mosaico multiétnico. É aquele que acolhe, é o acolhido. É esse patrimônio humano que compõe o retrato da cidade. Um patrimônio a colorir o cotidiano, a história e a memória de Passo Fundo. Como o Passo Fundo contribuiu? O Passo Fundo acolheu, o Passo Fundo acolhe sempre as pessoas, né? Quantos imigrantes vieram para cá? Quantas comunidades existem aqui hoje, né? O meu avô Risse, da família Risse, ele saiu da Itália, ele nasceu na cidade de Pontremoli, na Toscana. O avô veio de Gdansk, na Polônia, a avó veio de Cracóvia. A bisavó veio da Áustria, na época que vinham povoar por aqui, né? Da família da minha mãe, tanto o avô quanto a avó, vieram da Espanha. Da minha mãe, Longo Canfil. O Longo era bem italiano, o Canfil é proveniente do Thomas Canfield, que fugiu do sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. A minha família ela tem uma particularidade, por parte da minha mãe, né, que são de origem sírio-libaneses. O meu tataravô veio da Alemanha. A história da minha família, olha, é uma longa história. A família que eu nasci ali era os Formigueri, né? Depois veio a família Serena, que chegou da Itália também, se localizou logo aqui. A minha família é uma família passofundense, né? Meu pai era de origem cabocla, né? Com uma mulher de origem alemã. Aqui havia aquela união das famílias que povoou e que vive aqui em Passo Fundo. Silva, Rezende, Ribeiro, Machado, Isaías, Dionísio Navarro, da qual eu faço parte. Passo Fundo foi terra caingangue e Guarani também, mas muito mais caingangue. Adoro ser brasileira, eu sou brasileira, mas tenho orgulho da minha raiz, do meu sangue. A senhora nasceu que ano, dona Ies? 27. Aqui? Nasci ali, do Rio para lá. Ainda tem a casa dos meus pais. Chamam o Castelinho. A senhora nasceu em casa? Nasci, sim. Naquele tempo era tudo em casa. Meu bisavô era Xisto Formigueri. Tá, ele que veio primeiro, que descobriu aqui o local. Ele veio, daí ele trouxe a família, né? Daí veio meu avô com os 3 filhos, que era meu pai e 2 irmãos. Aí é que começou a firma Formigueri, propriamente dita. Quando eles vieram, eram só 2 famílias, família Formigueri. Se localizaram além do Rio Santo Antônio. Logo veio a família Risse. O meu avô Risse, da família Risse, ele saiu da Itália, ele nasceu na cidade de Pontremoli, na Toscana, e pegou um navio com mais 5 italianos, em Massa Carrara,
veio com a companhia inglesa para fazer uma ferrovia em Buenos Aires. Eles vieram de navio até Buenos Aires. De Buenos Aires se instalaram em Carazinho. E eles mudaram para Passo Fundo. Meu avô mudou lá no Boqueirão para Passo Fundo, até mais ou menos na frente do IE, porque a cidade, na época que ele veio para cá, em 1893, era mais lá do Boqueirão, né? Lá do Boqueirão ele veio morar no centro. De lá ele tinha uma casa de campo, aqui na rua Camilo Ribeiro, que ele tinha comprado uma área de terra, né? Uns mais de 100 hectares, da Avenida Presidente Vargas até o Arroio Santo Antônio, até nas divisas com a Vila Santa Maria, onde hoje é a Vila Rice. Aí vieram, se acomodaram no Rio para cá. Aí houve aquele intercâmbio de famílias, né? Logo após veio a família Serena, que era a família da minha mãe, que vieram de Verona. Foi o começo daqui, as 3 famílias. Os meus avós Formigueri tinham um moinho, tinha uma empresa grande, faziam carroças, charretes para passeio, na parte do meu avô. E a parte do Rice, que veio logo após, eles começaram com olaria, fábrica de tijolos. Fabricava telha, tijolos, né? Construía, e eu descobri depois que ele também fazia a pedra do alicerce. E o meu avô, do lado da minha mãe, do lado da família Escorteganha, veio da região aqui de Nova Roma, perto de Caxias do Sul. E então o meu avô Escorteganha era vizinho do Rice. A minha mãe era vizinha do meu pai, que era Rice, né? Eles eram vizinhos. Os casais, as pessoas se encontravam pela vizinhança. Aqui é a raiz de São Cristóvão. Eu nasci aqui em Passo Fundo. E o meu tataravô veio da Alemanha. Ele era Shell, ele veio de lá e casado, trouxe a esposa, veio para cá. E aqui depois que vieram os filhos, que foram casando com pessoas aqui de Passo Fundo, ou de perto. Quem que veio da família que é deles? É a sua mãe ou o seu pai? Ambos. Porque meu pai e minha mãe eram primos e casaram. Ambos eram Shell. Otaviano Guelzer e Edith Shell Isler Guelzer. Isler era o meu avô. A minha origem, como a de muitas aqui em Passo Fundo, é composta de uma família italiana, no caso a minha mãe Longo Canfil. O Longo era bem italiano, o Canfil é proveniente do Thomas Canfield, um dos primeiros moradores da cidade de Passo Fundo, que fugiu do sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil e veio morar aqui e constituiu família. O meu pai, João, era uma pessoa que morava na Barra do Ribeiro, depois passou por Porto Alegre, e veio aqui para a Serra trabalhar como representante comercial de laboratório farmacêutico. Ele tem uma origem polonesa, Lech. O João e a Almeri casaram em 1955 e foram morar no bairro Boqueirão. Bem, a minha família é uma família passofundense, né? Meu pai se chamava Bilarmino de Almeida, era oriundo de um distrito de Passo Fundo, Bela Vista. Já a minha mãe era de uma família de origem alemã, Meder, que morava essa família originariamente lá no bairro Boqueirão, onde o meu avô materno, Franklin Meder, tinha uma casa de negócios, uma casa de comércio, né? Essas são as minhas origens, né? Então, eu sou fruto de um casamento de... meu pai era de origem cabocla, né? Com uma mulher de origem alemã. Eu nasci aqui, eu sou passofundense. Morava junto ali, né? Do lado da antiga intendência, nós tínhamos casa ali. A bisavó veio da Áustria, na época que vinham povoar por aqui, né? Me disseram que ela era muito humanitária, fazia o bem que ela podia
ela estava sempre fazendo, então colocaram o nome dela, que tem aqui o bairro Donária, tem o nome dela. E o bisavô tinha olaria, para fazer as primeiras casas aqui. Eu vivi toda a vida aqui, né? Aqui nessa casa eu vim morar em 53, eu tinha 6 anos. Na minha família, do lado materno, era o Antonino Xavier e o avô do Antonino era o Francisco Xavier de Castro, que ele foi um dos primeiros moradores de Passo Fundo, né? Veio aqui em 1822 e depois ele voltou em 1842 já com família, né? Eles que eram 8 famílias, 8 fogões, como eles diziam na época. Depois do lado paterno, o Coronel Gervásio já veio mais tarde. Ele veio em 1870, ele tinha 17 anos, ele veio de Cruz Alta. Depois veio os outros irmãos, eles eram 5 irmãos, os outros vieram vindo e veio toda a família para cá. Eu nasci em Passo Fundo em 2 de novembro de 1931. Meus pais são imigrantes da Europa, mais precisamente da Polônia. Veio meu avô e 4 filhos por parte do pai. E por parte da mãe vieram 5 ou 6 filhos e o casal, o avô e a avó. O avô materno veio em 1911, direto para 4 irmãos. E o meu pai, o meu avô paterno, veio de lá em 1923. Rodou um pouco na Europa procurando um lugar e no fim, porque fulano veio para o Brasil, porque Beltrano veio para o Brasil, vamos para o Brasil. Tomou navio em Hamburgo, na Alemanha, e veio para o Brasil, veio direto a Passo Fundo. Os judeus têm uma história muito comprida de perseguições. Aqui não tivemos absolutamente nada. O meu avô nasceu na Síria, em Damasco. Ele ficou um tempo na Inglaterra. Mais tarde, ele se estabeleceu aqui no Brasil, ele desembarcou em São Paulo. Aí ele começou um ofício lá. Então ele veio para o sul e começou a mascatear. Aí se estabeleceu em Soledade, a princípio. E a minha bisavó e a minha avó moravam lá no Líbano. Como meu bisavô havia falecido lá, o meu tio-avô, o irmão dela, que já morava em Soledade, onde ele tinha um curtume, foi buscá-las. E vieram para o Brasil. Se estabeleceram, então, em Soledade. Aí, o meu avô, o Jorge e a Raifa se conheceram lá. Como ele era muçulmano e ela era cristã, a minha bisavó, a Malak, ela não queria o casamento deles. Então, eles resolveram fugir para casar. Aí eles foram para Santa Cruz. Lá eles casaram e voltaram e se estabeleceram aqui em Passo Fundo. Aí a família prosperou. A marca que ficou em mim dessas raízes foi o fascínio e o heroísmo dessas pessoas se desprenderem dos seus países, atravessarem um oceano, ficarem dentro de um vapor italiano, né, no caso deles, que eram os únicos que faziam esse transporte de lá para cá, 6 meses em condições, sabe-se Deus qual, não é, sofrendo, porque, né, e se estabelecer num país que é completamente diferente do seu. Com as promessas de melhores terras, melhores condições, então eles vieram. O avô veio de Gdansk, na Polônia, a avó veio de Cracóvia, 1891, estabeleceram Nova Prata, ficaram uma temporada em Viadutos, depois se transferiram residência para Santo Ângelo, onde ficaram até 1929. Aí vieram para Passo Fundo, era uma família com 12 filhos. O avô se estabeleceu com uma sapataria na rua Bento Gonçalves. Da família da minha mãe, tanto o avô quanto a avó,
vieram da Espanha, só eu não sei te dizer exatamente a época que eles migraram. Mas provavelmente deve ter sido, se não foi, talvez é 1890, em torno disso aí. O meu pai veio da Polônia, da cidade de Pinsk, e minha mãe veio da Lituânia. Ambos estiveram na colônia dos Quatro Irmãos. Vieram como colonos e como eles tinham, é próprio da colonização judaica, dos judeus, dar aos filhos muita educação. E Quatro Irmãos não tinha escolas, então muitos se mudaram para Porto Alegre, outros para São Paulo. Meus pais vieram para Passo Fundo. No auge da sinagoga, nós tínhamos mais de 100 famílias. Hoje, a sinagoga de Passo Fundo comporta apenas 14 ou 15 famílias judaicas, sendo que, juntando todas as crianças, toda a família, não dá 60 pessoas. E todas as famílias praticamente miscigenadas. Eu sou casado com uma cristã católica e assim acontece com quase todos. Ainda bem, existe um bom relacionamento. Eu vim para Passo Fundo com 4 anos e hoje, no auge da minha vida, eu posso dizer que eu não nasci só em Quatro Irmãos, eu também nasci em Passo Fundo, onde eu sou cidadão passofundense. Sou natural de Tenente Portela, da aldeia Terra Indígena Guarita. Sou de uma família de 12 irmãos. Eu tive meus filhos, os 3 primeiros filhos eu tive lá em Tenente Portela e o último eu tive no Votoro. Como eu sou servidora da FUNAI, então eu vim para Passo Fundo exercer uma função assim mais administrativa na FUNAI. A própria população de Passo Fundo, né, tem muitas pessoas aqui de Passo Fundo que têm traços indígenas. A gente olha, né, é um indígena, mas daí vai ver, não tem, né, aquele vínculo com a comunidade indígena. A relação do ser humano com a natureza e os costumes, os usos e costumes com os alimentos naturais, com os remédios naturais também. O chimarrão, o grafismo, né? O tomar banho todos os dias. Isso tudo vem da cultura indígena. Passo Fundo acolheu a minha família e toda a questão dos imigrantes aqui, árabes, né? Porque existe uma comunidade, apesar de pequena, existe uma comunidade árabe pequena aqui, né? De sírios libaneses. Assim como existem os japoneses, os israelitas, os italianos, os alemães, né, os poloneses, os negros. Nós tivemos muitos vultos históricos aqui em Passo Fundo. Vinha da Guerra do Paraguai 2 escravos, o Isaías e o negro Isaías e o generoso. Já vinham debilitados da guerra. O negro Isaías sem uma perna. Chegando nas imediações de Santo Ângelo, numa ravina, eles encontraram, então, a imagem de São Miguel. Além de virem mutilado, um mutilado, o outro já doente, trazer aquele peso, mas chegaram aqui, nesse torrão, aqui nesse recinto onde nós estamos. Aqui nós vemos atrás de mim, as árvores, uma taipa, um braço do rio Passo Fundo que passa, né? Então, aqui eles se instalavam, porque era aqui o reduto onde eles moravam. E ao chegar aqui, eles conseguiram, com o patrão, com o senhor, que fosse revisto a promessa, né, de que se eles fossem para a guerra e voltassem com vida, fossem alforriados. Além de ter a carta de alforria, eles pediram para o patrão um pedacinho de terra para construir uma capelinha para deixar São Miguel ali. Os meus antepassados, os meus tataravós, foram que encontraram essa imagem de São Miguel que se encontra no altar principal. Eu sou Isaías porque eu casei com Isaías. O meu esposo, Edi Isaías, professor Edi Isaías, é descendente direto do generoso e do negro Isaías. É uma história dos negros de Passo Fundo. Isso me toca muito o coração. Eu nasci ouvindo a história de São Miguel. Eu vi todos os meus avós, tataravós, todos contando de como eles faziam essa festa, de como eles vinham nessa festa, como é que eles agiam com a chegada de São Miguel. Através dos negros, né, que começaram a povoar
o Rio Grande do Sul, essa imagem veio parar aqui e nas mãos da minha família, aqui em São Miguel. Isso me toca muito. Aqui havia aquela união das famílias, muitas famílias. Silva, Rezende, Ribeiro, Machado, Isaías, Dionísio Navarro, da qual eu faço parte. A minha família materna, do lado da minha mãe, que moravam na Independência número 259, que existe até hoje. E lá minha querida avó, era chamada avó romana, porque era negra mina, casada com um coreantino, que fazia a charque, da charqueada. Lá, pelos lados de Pelotas, ele encontrou ela e de lá eles fugiram, porque ela era muito bonita e a família dele não queria que negro se misturasse, que ele casasse com negra e não iam deserdar ele. Então ele pegou e fugiu com ela. Se deu aqui, em Passo Fundo. Aqui então eles formaram uma família. Essa cabecinha aqui carregou muitas trouxas de roupa que a minha avó lavava. Essa identidade diversa é o resultado da contribuição dos muitos grupos que escolheram este lugar. Os nativos ocupantes do território, os guaranis e os caingangues, seguidos por portugueses, lusos brasileiros, afrodescendentes, alemães, italianos, sírios, libaneses, judeus e poloneses. Foram alguns dos grupos que formaram a base étnica de Passo Fundo até meados do século XX. Estes e muitos outros que se instalaram no município e os que ainda chegam por aqui, constroem Passo Fundo enquanto espaço multiétnico e multicultural. Porque essa é uma terra nossa. E quando foi um dia a Djanira Lourdes, vamos formar um grupo para contar a história. Aí então surgiu o Alforria. Te amo, Alforria, canta Alforria, coração quero ver. Oh, teu canto contagia das paz e alegria, canta pra valer. Amor e paz e união, mostrando a miscigenação, para dizer somos irmãos, com zero discriminação, trazendo a cultura de um povo que é batalhador. Zumbi, amor e paz e união, mostrando a miscigenação, para dizer somos irmãos, com zero discriminação, trazendo a cultura de um povo que é batalhador.